Olá, começando mais um Papo de Arbitragem para analisar as decisões de arbitragem da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que repercutiram. Por isso eu estou com o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Senime. Aliás, gostei de ver com essa camisa da nossa ação no fim de semana. Essa mensagem, né, Ayana, de que com racismo não tem jogo, é uma mensagem muito séria da CBF, né? Uma mensagem de uma campanha que está à frente o presidente Edinaldo Rodrigues, se espalhou por todo o Brasil. É uma mensagem bastante importante porque ela é uma mensagem que tem repercussão, inclusive internacional. Verdade, Senime, repercussão mundial, mas o mais importante foi a ação de impacto aqui no Brasil, nos estádios. Mas vamos começar por Flamengo e Cruzeiro, pênalti a favor do Flamengo. Vamos rodar aqui o lance para a gente poder acompanhar. Isso. É importante a gente, antes de poder comentar, escutar os áudios da equipe de arbitragem nessa situação. Checando possível penal, tá, Luiz? Checando possível penal. Aguarda, tá? Volta um pouco mais, eu preciso um pouco mais. Não, isso. Tá. Essa tá por trás, eu tenho que ver lateralmente. Isso. Estou checando, segura. Ele toma a frente do jogador. Aí vai dar a passada e acaba sendo atingido. O jogador está correndo. Oi? Aí, volta para mim aqui. Isso, volta. Volta no ponto de contato. Em cima não tem contato com o braço, tá? Agora, se estiver embaixo. Não, é embaixo mesmo. Isso. Aguarda, tá? Ó, tá? Tem uma fechada embaixo nesse ponto? Quem é que muda a direção de buscar essa bola? Segue. Siga. O contato é aqui, na hora desse pé, ela vai à frente. Vai à frente. Aí, esse é o momento do contato. Isso. Esse joelho no pé. Ó, tem essa de trás do gol. Essa que tá volta um pouco mais agora. Que eu preciso ver. Isso, eu preciso ver a direção da bola. Isso. Quem busca vir em cima para fazer a tortura alguns pontos são importantes, né? Como a gente sempre diz, Ayana, o posicionamento do árbitro. Nesse caso, o Luiz Flávio de Oliveira estava muito bem posicionado, né? E ele, inclusive, quando a gente analisar em detalhes, ele faz um gesto de que para ele é nada. Mas o Rodrigo Guarizo, quando busca detalhes da ação, né, ele faz alguns comentários sobre ela. Primeiramente, quem ocupa a frente da jogada, quem ocupa o espaço, quem chega primeiro num espaço para jogar a bola. O atacante chega primeiro nesse espaço. E a partir disso, o defensor tem que tomar extremo cuidado para não tocar esse atacante e gerar o famoso trança-pé, né? Que na linguagem popular do futebol a gente usa esse termo, o trança-pé. O que é isso? Quando eu vou buscar como defensor um novo posicionamento e eu corro por trás do atacante e toco de maneira imprudente o pé desse atacante, proporcionando a ele a queda. Tá? Então, esse cuidado a gente não viu no defensor da equipe do Cruzeiro, nesse momento de passagem, né? E por isso que ele foi imprudente a dar esse pequeno toque. É pequeno toque, mas em velocidade, esse trança-pé realmente ele é imprudente e ele é faltoso. Tá? Deixa eu só trazer um detalhe. Num primeiro momento, eu também achei que era um esporte de contato, não foi nada. Só que depois, quando o lance foi passado aqui, a gente vê a trajetória da bola e a gente vê a direção que o jogador vai. Isso. Então a gente vê que ele não vai. Luiz, eu recomendo uma revisão para possível penal. Para poder cortar a bola. Vou te dar o ponto de contato, tá? Frame a frame. Exatamente. Esse é o diferencial. Ele tenta se posicionar. O ponto de contato do joelho no pé. Olha lá, ele tenta se posicionar para defender a bola, mas ele interrompe a trajetória do Pedro, que já tinha tomado a frente dele. Agora eu vou te dar ela alta para você ver a jogada em si, ok? Assim, por gentileza. Se transforma numa infração. Volta um pouco mais isso. Mas ele tem imprudência ao dar esse toque no pé do atacante. A gente vê aqui o Luiz Flávio mudando de decisão, né? E marcando o tiro penal corretamente na nossa visão. Temos um outro lance nessa mesma partida. Isso. Agora já foi do pênalti. Isso, a execução do pênalti é algo muito interessante, porque a gente está falando de regras, né?
toda a leitura. E é algo bastante interessante, porque foi bastante positivo do Luiz Flávio, que ele não esperou o árbitro de vídeo, né? E a gente vai ver em detalhes o que ocorreu. A gente vê uma boa ação preventiva do Luiz Flávio, com invasão de áreas. Todo mundo fora. Né? Depois para bater ela limpa ou não. Todo mundo fora. E aí a gente vê, nesse momento, quando o Gabriel executa o pênalti, ela vem na trave. E quando ela vem na trave e volta pro próprio Gabriel, sem ter tocado em nenhum outro jogador, ele comete uma infração porque ele dá 2 toques na bola, né? Sem que outro jogador a toque. E isso é uma infração de tiro livre indireto, por isso que o Luiz Flávio estava muito atento na jogada, né? E conseguiu até antecipar o próprio VAR, anulando o jogo, né, a sequência do jogo, e dando um tiro livre indireto por ter tocado 2 vezes na bola nessa execução de pênalti. E me chama bastante atenção também esse aspecto positivo do Luiz Flávio, né? Porque ele consegue fazer com a sua prevenção que os jogadores não invadam a área, e nem a meia-lua. Essa meia-lua, né, a famosa meia-lua da área, muita gente não sabe para que ela existe, Ayana. E ela existe só para isso, porque essa meia-lua, ela dá ao jogador a distância da marca do pênalti, de 9,15 metros. Tá? Então, para ficar exatamente a 9,15 metros da marca do pênalti, existe essa meia-lua, só como curiosidade da regra. Vê se o goleiro pega ao contrário, vê se o goleiro toca ou não. A micro mesmo que Eu tá. preciso ver se o goleiro toca ou não na bola. Eu não tô vendo. Me dá em inglês. Segura, Luiz. Checando, Luiz. Olha lá, ó. Não, A bola volta para o perfeita próprio decisão. Gabriel Seguimos, e toca perfeito. 2 vezes na bola, sem que outro jogador a toque. Por isso que, corretamente, o Luiz Flávio tomou a melhor decisão de dar um tiro livre indireto. Agora eu quero saber se você ficou feliz. Que Fica. a instrução dada aos árbitros por Isso. simulação cartão amarelo, a gente conseguiu ver, e justamente com o Gabigol, né? Assim, eu como presidente de comissão, eu espero que esse programa esteja contribuindo para o desenvolvimento dos jogadores, dos técnicos, dos diretores, né? Para que a gente facilite essa comunicação. Você me perguntou, né, se eu fico feliz, porque semana passada, sim, nós falamos das simulações, que a gente ia exigir mais dos árbitros, e os árbitros responderam no campo. Então vamos ver a imagem, né? Porque o Luiz Flávio está muito bem posicionado, a gente pode ver, ó, ele busca o ângulo correto, toma um tempo, não decide tão rápido, ó, né? Mas aí ele identifica, se puder parar para mim, por favor, ele toma um tempo, Ayane, pode reparar, ó, se a gente puder voltar um pouco, ele não é de imediato que ele assume advertir um jogador com cartão amarelo por simulação. Ele dá um tempo para filtrar, por favor. Olha lá, ele toma um tempo pensando o que ele vai decidir, para ele não errar. Porque também dar um cartão amarelo que o jogador não simulou, também é grave, né? Mas a gente vê aqui que realmente Essa é a melhor imagem, o tá? Gabriel Cartão não tem amarelo, um 10, mínimo cartão contato, uma mão em Cartão cima amarelo, ali, ó, que pode ter tocado. Agora pega uma Mas assim, lateralmente, claramente é que eu uma preciso ação ver se teatral. essa, tá? Né? Volta. Claramente Pega assim, é uma ação teatral e os árbitros Sim, ok. têm a nossa Volta. orientação Pela 13 não de tem seguir jeito, punindo tem jogadores também. que façam isso. Não é hora de testar árbitro, é hora de jogar limpo. Tá? É hora de jogar limpo, até porque tem VAR. E com o VAR, essa situação de repente o árbitro marca o pênalti, o VAR vai chamar e vai voltar com o cartão amarelo por simulação. Então, se pode evitar esse desgaste, evita. É o que a gente tem proporcionado de informação para os árbitros e a gente espera que o mundo do futebol siga nessa mesma linha. Vamos ao lance que mais repercutiu: Atlético Mineiro e Palmeiras, golaço de Rony. E aí a gente vai falar de impedimento, regra 11. É isso mesmo? Isso, Ayana, é verdade. Só que antes, eu peço licença para você, antes da gente ver essa jogada de uma forma direta, que a gente vai ver, né? Eu quero construir algo que a gente já tem tentado e buscado desde o ano passado, mas mais esse ano, de nós colocarmos mais público as situações do árbitro de vídeo em relação à linha traçada, né? Então eu quero aclarar alguns detalhes e é importante a gente começar por esse material que a gente entregou para todos os clubes,
né, aquelas palestras de capacitação, e nós vamos aqui ver, ó, as diretrizes de arbitragem brasileira para as competições de 2023. Vamos lá então? Né? Esse é um desenho que a gente proporcionou a todos, e agora estamos proporcionando publicamente, né, para a gente explicar sobre as linhas virtuais. Tá? Então vamos lá. Aqui nós temos as duas linhas separadas, certo? A linha vermelha caracteriza o impedimento, porque é a linha do atacante, e a linha azul é a linha do defensor. Então, quando elas se encontram assim, separadas, tá? Nesse caso, por exemplo, existe impedimento porque essa separação garante essa margem de linha verde que a gente vê entre elas, é o que garante a separação entre elas, e no caso da vermelha estando à frente, fica caracterizado o impedimento, tá bom? Vamos lá? Agora já passa a ser bastante importante e mais no detalhe. Tá? Por quê? Porque apesar delas estarem se tocando, já não há separação entre elas, né? Elas se tocam lateralmente, mas ainda ela é considerada impedimento, tá? Porque elas simplesmente se tocaram, ok? Vamos lá para o terceiro passo, que foi o que a gente modificou para esse ano, para deixar claro para as pessoas. Agora, Iana, nós vemos uma linha sobreposta, diferente da anterior, que estavam tocando, agora não. Agora a azul está se sobrepondo à vermelha. Tá? E toda vez que antes, até o ano passado, isso ocorria, nesse caso, por exemplo, por menos que apareça a linha vermelha, nós marcávamos impedimento o ano passado disso. E foi isso que a gente corrigiu. Essas linhas que se sobrepõem. Agora, para esse ano, vamos lá? Né? Ela se torna uma linha azul. O software automaticamente transforma as duas linhas numa linha azul quando se sobrepõe, o que beneficia o ataque. Tá? Isso é muito importante porque foi passado isso para os clubes. Agora eu vou colocar uma sequência de exemplos onde a gente pode, dessa maneira, construir aquela decisão para deixar claro que na nossa visão, eu já antecipo, né, que na nossa visão a arbitragem acertou na anulação do gol, que foi realmente um golaço, mas que está sujeito à regra como qualquer outro gol. Na verdade é isso, porque é a regra para todos. Tá? A gente vai ver aqui a construção dessa linha, que foi no jogo São Paulo e Goiás, né, que foi um gol anulado do São Paulo. Pedi para o Juliano até adiantar um pouco o processo, né, e buscar já as linhas. Quando se traçou as linhas, ó, Só a segunda. a primeira linha se coloca no ombro lá, ó, que é a última parte do defensor do Goiás, né? E agora, se a gente olhar em detalhes, e o Juliano dá uma parada aí para mim, por favor, né? Olha a ponta do pé do jogador do São Paulo que vai caracterizar esse impedimento, tá? Então ela é mínima também? Ela é mínima, mas ela é real. Eu não posso ter dois pesos e duas medidas, tá? A decisão de campo é gol? É só o lance do gol. Tá, confirma. Pode colocar a bola aqui e sair, tá? Confirma pra gente ver se não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Quando confirmar, dá uma parada, Juliano. Rafa, Solta a calma, jogada. o procedimento é assim Ainda pra não eles. confirmou, tá? Tem que confirmar. Posso fazer a troca? Olha lá, ó, dá uma paradinha, né? E se a gente puder olhar, a gente já vê que a linha vermelha está à frente da linha azul. Ainda mais difícil, Ayana, foi essa jogada da semana passada da Copa do Brasil, que eu trouxe como exemplo, para a gente ver a construção dessa linha, que na nossa visão também foi correta. Né? Aqui, ó, é difícil a olho nu saber a posição exata, se está ou não impedido. E realmente, as linhas, né, esse software, que é importante, Ayana, isso. Se puder dar uma paradinha, Juliano. É importante isso. Esse software é um software aprovado pela FIFA. Não é algo que a gente realizou aqui no Brasil, que a gente contratou uma empresa. Essa empresa, a Hawkeye, é uma empresa internacional que presta serviços para a FIFA. Por exemplo, agora está tendo o Mundial Sub-20 na Argentina e o mesmo software que é utilizado aqui no Brasil está sendo utilizado no Campeonato Mundial. Então não tem diferença. O software é de confiança, a linha traçada é de confiança
E a gente precisa o quê? Sempre estar atento à construção dela, às pessoas que constroem ela. Tá? E como a gente está atento, a gente vai ver que tanto essa como aquela do jogo, do gol do Rony, do jogo Atlético Mineiro e Palmeiras, foi traçada de maneira correta as linhas. Tá? Vamos ver então? Olha lá, a gente vê no detalhe que ela é mais ajustada, inclusive, que aquela anterior que a gente viu. Tá? E também, de maneira correta, a linha vermelha vai aparecer na frente da linha azul. Esse é o ponto. Tá? Se a gente olhar aí, ó, Pode confirmar. dá uma paradinha, por favor. Né? Você vê, ó, a linha vermelha está quase encostada com a azul. Mas se a gente voltar lá no segundo desenho que a gente viu, quando elas se tocam lateralmente, continua-se caracterizando um impedimento. Isso é no Brasil, isso é na América do Sul, isso é no mundo. E agora a gente vai explicar em detalhes, tá, o que ocorreu no jogo, na anulação do gol do Rony, né? Ajustado, segue! Tática. Atenção, Kudox! Nada, vamos jogar! Ataque, ataque! Gol! Volta pra mim, vai. Vamos lá, Juliano, dá uma paradinha. Algo bastante importante aqui, Ayana, é para a gente identificar. Alguém pode dizer assim, por que não colocou outra câmera? Uma câmera que dê para ver, mas em linha reta. E a gente explica aqui por quê. Primeiro ponto importante. A transmissão é que dá os ângulos que o VAR pode usar. Né? O limite do VAR está dentro do limite da transmissão. O VAR trabalha com as câmeras da transmissão. Esse é um ponto importante. Então, a única câmera, além daquela que ele utilizou, que a gente chama a câmera de 16:50, que é a linha de impedimento, né? A única câmera que pegaria, eventualmente, um visual melhor para essa jogada seria a câmera 1, que é a câmera master do meio-campo. Então, se a gente voltar um pouco, Juliano, né, e a gente olhar através da câmera 1, a gente vai ver como é que estava a foto do momento do passe da câmera 1. No momento desse passe, nós não temos, pode olhar, ó, nós não temos dentro do quadro da câmera master, nós não temos os jogadores que estão disputando a bola lá na frente. Então, essa limitação dessa câmera impede o uso dela. Tá? Já me limita o uso dessa câmera. Então eu tenho que buscar o recurso da 16:50. Isso é negativo? Não. Não é negativo para o software. Tá? Porque o software, quando analisa nessa diagonal, né, porque ficou uma jogada meio em diagonal, para o nosso visual, ele é prejudicado realmente. Né? Mas o software corrige isso como se tivesse a câmera, né, em linha reta com aqueles dois jogadores. Tá? Por isso que, na nossa visão e corretamente, o árbitro trabalhou com o que podia, dentro do que podia e de maneira correta. Vamos seguir então a jogada? E já colocar lá na frente, por favor, lá na frente já, a construção. Ó, vamos escutar o áudio dele, desde que ele vem esse toque, vai? Vamos lá. Volta, é aí. Vamos ver a 7, a 6. Uma possível mão Vai ter que ser também, aqui tá, mesmo. Alonso? Só pra ter Ok. certeza. Ele fala, vai ter que ser aqui mesmo, porque é a única câmera que ele tem. É melhor? Pegou. Não pegou. Ok. Mais pra trás, Gá. Olha aqui o quadril dele, mais pra trás. Ó. Ele estabeleceu o quadril como o ainda tá último cortando a ponto coxa do dele. jogador defensor, né? Porque o ombro já não é. Ok, correto. O ombro já não é. É o quadril embaixo, ó. Para um pouquinho, Juliano. E nessa hora, ele não precisa essa linha tracejada, como ele estabeleceu o quadril do jogador, ele não precisa subir até o ombro. Porque ele já comprovou que o ombro não é o ponto de referência para ele. Por isso que ele estabelece o quadril de maneira correta. Tá? Então vamos lá agora para ver no Rony, né, essa situação. Pode marcar. Alonso, procedimento de campo realizado. Ok. Precisa de mais tempo? Não tem ninguém aqui, ó. Tudo sincado, Alonso, né? me escuta? Tô te ouvindo, estamos checando. É ajustado, tá? Isso, ajustado. Muito obrigado. Tá checando o offside. Deixa eu ver. Nenhuma outra mostra a goal line aqui? Segue isso. Vamos seguir para ver se não aparece ninguém. Ok, esquerda. Jogador Aqui fala ele no já tá banco aí. impedido, ó.
Olha lá, ó, ele busca o ombro, né? Porque no Rony, diferente do defensor, é o ombro o ponto de contato. Pode marcar. E não o quadril, olha lá, é o ombro. Por isso que ele sobe um pouco mais lá no ombro do Rony. Tá? E a gente vai poder depois ver as linhas sendo marcadas para ver a separação delas. Vamos lá? Campo realizado. Ok. Precisa de mais tempo? Não tem ninguém aqui, ó. Tudo sincado, Alonso, né? me escuta? Tô te ouvindo, estamos checando. É ajustado, tá? Isso, ajustado. muito obrigado. Está checando o offside. Deixa eu ver. Nenhuma outra mostra a goal line aqui? Segue, isso. Vamos seguir para ver se não aparece ninguém. Ok. Volta agora. Vai abrir lá. Aí aqui, ó. Põe de novo a linha para ele passar lá. Braulio. Oi. Decisão factual de impedimento, tá? Então nós podemos ver no detalhe, Ayana, que a linha vermelha, inclusive, nem está tocando na azul. Existe um espaço entre a linha vermelha, que está no ombro do Rony, e a linha azul, que está no defensor do Atlético Mineiro. Tá? Então isso caracteriza o impedimento. Por mais que seja um golaço, e realmente é. Né? Essas marcações, e o VAR trabalhou de maneira correta, nos garantem que foi bem feita a revisão e o gol teve que ser anulado. Só um detalhe em relação à transparência, em relação às linhas do VAR. Existe um sinal que é aberto durante a transmissão do jogo, em que é possível quem acompanha a transmissão assistir esse momento que é de traçar as linhas, de acompanhar o que está acontecendo na análise do VAR. É isso? Perfeito, Ayana. É exatamente esse o ponto, né? A capacidade que o VAR tem é de abrir o sinal para transmissão. Né? Toda vez que existe uma checagem oficial ou uma revisão, os árbitros de vídeo abrem o sinal através de um botão para transmissão. Né? E nesse jogo, por exemplo, dessa ação, ele estava o sinal aberto e liberado. Cabe à transmissão do jogo analisar se vai abrir e liberar esse sinal ou não. Que todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o sinal está aberto durante uma checagem ou uma revisão, está aberto sim. Eu tive o cuidado, após o jogo, né, de fazer contato com a pessoa que cuida disso na cabine, que a gente chama de gerente de qualidade, o Quality Manager, dentro da cabine, e perguntar para ele, o Lucas, você abriu o sinal naquela hora? E ele me falou que sim, estava aberto o sinal. Né? Ou seja, a partir disso, está na mão da transmissão trazer essa informação ao vivo ou não. Já deixa de estar dentro do nosso controle. Né? Eu sei que a gente está aqui analisando o impedimento, mas vale a pena a gente rever o golaço de Rony. Então, é verdade, eu vou falar agora, Juliana, roda aí. Vamos lá. Impedido ou não. É verdade. Foi bonito de ver, viu? Realmente foi um golaço, né? É uma pena. Na verdade, é uma pena que tenha que ser anulado. É uma realidade. Mas é a tecnologia para tornar o futebol mais justo, né? E é a regra do jogo, enfim, né, Ayana? A FIFA determina a regra do jogo independente da beleza do gol. Tá? E a gente tem que seguir a regra do jogo. Tem mais um lance nessa partida Isso. que a gente vai analisar. É uma jogada de mão, né, dentro da área. Que a gente já tem falado bastante sobre isso. Desde que a gente estreou aqui o quadro. Olha aí. É porque as jogadas de mão sempre são muito polêmicas, né? Mas para nós, nesse caso, não existe muita polêmica, não. Né? Porque a gente já viu que, como referência, os movimentos, a gente costuma dizer, né, Ayana? O movimento natural ou antinatural. O que te parece para você que seria um jogador que vai receber uma bolada de um chute? Qual seria o movimento natural desse jogador? Se proteger. Se proteger, proteger o seu corpo, né? Então, como a gente vê aqui, o jogador do Palmeiras, ele recolhe os braços para proteger o seu próprio corpo. Ela pega na mão dele? Pega na mão dele. Pega na mão dele. É uma verdade. Mas o braço dele só abre em função do impacto da bola. Tão forte foi o impacto da bola que abriu o braço dele. E isso é importante a gente analisar. Se ele tivesse com o braço aberto já, assim, aí eu posso caracterizar como uma infração, porque ele ocupa mais espaço nessa ação de bloqueio, né? Mas assim, ele protegendo o corpo, realmente é um movimento natural, um movimento que a gente pode justificar
dentro das regras do jogo, essa ação de defesa do próprio corpo e nada a marcar aí corretamente o árbitro de campo, o Braulio, que isso também é importante. Se a gente puder voltar, Juliano, porque o Braulio, desde o primeiro momento, ele fala que o braço está recolhido e ele demonstra, ele mostra o Braulio, né? Se a gente olhar o Braulio, ele demonstra isso, ó. Né? Para o Hulk que vê o toque, tá certo, é o que ele viu, né? Mas enfim, a gente vê que não tem realmente elementos para sancionar essa mão, né? Uma pena que essa câmera, né? Ela ficou meio obstruída, tá? Mas é o que tinha para esse jogo. São as câmeras que estão dispostas para esse jogo. Internacional e Bahia, o Inter reivindicou um pênalti e a gente vai aqui avaliar a decisão do árbitro. Vamos colocar aqui na tela para a gente ver. Isso, essa jogada é uma jogada fina, tá? É uma jogada bastante interpretativa na minha visão, ok? E a gente vai analisar o áudio primeiro. Tática. O campo não deu nada, tá? Câmera aberta, câmera aberta. Isso, eu quero ver entre o goleiro e o atacante. Perfeito, Vaguinho. Checado já. Deixa eu ver se é possível mão aqui no cruzamento. O jogador, nesse caso, o jogador atacante, ele toca a bola exatamente e ele começa a se jogar antes do contato com o goleiro. Me dá o cruzamento agora, Raul. Aqui já tá checado. Ok. Não. Aqui já tá checado. Segue. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. O jogador tá exatamente, no chão, Wagner, exatamente. Ele estica a perna para ser tocado, tá? Não tem falta. Esse momento, esse cruzamento, Raul, esse cruzamento que eu quero. Aqui, ó. Isso. Ele vai tocar e aqui ele vai cruzar, ó. Perfeito. Quero ver onde essa bola tocou. Tu viu essa câmera invertida, Daí? Perfeito. Aqui tocou no corpo. Aqui tocou no corpo. Pode, Vaguinho, tudo checado, tá? Então, a gente vai analisar, porque houveram duas em uma, né? Duas situações numa mesma jogada. Essa primeira jogada, por isso que é importante o entendimento do futebol. Isso a gente sempre coloca para os árbitros, que é muito importante entender de futebol, entender o jogo, a sua dinâmica, o que propõe cada jogador, tá? O goleiro defensor aqui, do caso do Bahia, ele chega antes e posiciona a sua perna um pouco antes do atacante. E ao posicionar sua perna, ele fica na dependência do atacante, né? E na nossa visão, o atacante tem duas situações aqui peculiares que me chamam a atenção. A primeira é que realmente, antes do contato com o goleiro, ele já abdica de jogar. Ele já não eleva a perna como ele elevaria numa corrida natural. Ele já deixa a perna arrastando para haver esse contato com o pé do goleiro. E a outra ação que me chama bastante atenção é... Só uma pergunta, isso é simulação? Tá dentro de um limite, tá? É uma jogada muito fina, certo? A gente prefere que a gente considere como simulação muito mais aquela anterior, quando não há contato físico, do que essa, tá? Eu considero que está dentro de um limite perigoso de nós transformarmos essa numa simulação. Eu acho perigoso essa mensagem de simulação. Eu não vejo isso como uma clara simulação, tá? Mas eu vejo sim que ele deixa o pé para tentar ganhar essa vantagem. E o segundo ponto que eu ia dizer, e por que ele faz isso? Porque o toque que ele dá na bola é um toque muito longo e lateral. Ele perdeu o controle dessa bola quando ele toca nela, tá? Por isso que é entendimento de jogo, ou seja, eu já não vou ter mais o controle dessa bola. Quem sabe eu busco aqui um contato e possa haver uma infração, tá? E foi o que realmente a gente viu, apesar de a gente até respeitar alguma interpretação de alguém que possa dizer, o goleiro já tinha posto o pé ali e ele assume o risco de colocar o pé ali. Assim, desde que o jogador do Internacional buscasse um movimento natural. Aí o pé daquele goleiro seria imprudente, né? Mas quando a ação passa a ser provocada pelo próprio atacante, eu não posso considerar aquela ação do goleiro como uma ação imprudente, tá? Por isso que, na nossa visão, o Wagner Magalhães, apesar de ter tido dificuldade de deslocamento, né, que a gente já conversou isso, né, Ayana, sobre o posicionamento dos árbitros,
nós vemos o Wagner que ele ficou realmente um pouco para trás. Ó, a jogada, para um pouquinho, Juliano, por favor, volta um pouco, que ele ficou de costa para a bola aqui no começo da ação. Ó. Ele está de costa para o ataque. Ele está de frente para a bola, mas de costa para o ataque. E os jogadores já estão todos perfilados para correr. Então ele deveria estar o quê? Posicionado de frente para o ataque, para ele poder estar já em posição de arranque. Né? Porque o tempo que ele perdeu, ó, se a gente soltar agora, o tempo que perdeu em girar o corpo, para um pouquinho, foi essa distância que ele perdeu de se aproximar. Mas mesmo assim a gente viu no áudio que ele tomou uma decisão boa, ele passou para a Daiane, que estava na cabine, uma boa informação do que ele viu. E, na nossa visão, foi uma informação correta de que não houve o pênalti, tá bom? E, na sequência, a bola pega claramente na barriga do jogador defensor, o que não caracterizou infração, tá? Agora a gente vai trazer uma situação inédita. A gente não trouxe ainda esse tipo de análise aqui para o nosso quadro, que é do gol não gol. Definir se a bola entrou ou não. Então a gente tem 2 jogos aqui, Internacional Bahia, Cuiabá e Curitiba. Vamos começar pelo Inter e Bahia para a gente analisar esse lance aqui. Isso. É interessante porque tem sempre uma câmera, todos os jogos da Série A, existe uma câmera na linha de gol. Que é possível aqui, ó, é possível a gente analisar, ó, por favor, Juliano, né? Essa linha, só como curiosidade, se a gente olhar a linha e olhar a trave, a gente vê que a trave vira uma extensão da linha. Então, se a bola entrou completamente no gol, a gente vai poder identificar através dessa câmera, tá? Nesse caso aqui, a gente vê que a bola, realmente, o goleiro do Internacional, nesse caso, conseguiu evitar com que a bola entrasse no gol na sua totalidade. Por isso que, corretamente, também a arbitragem, que o assistente estava aqui embaixo, bem colocado, conseguiu identificar que a bola não entrou. Vamos lá, vamos ver certinho? A bola, Wagner, a bola não entrou. Só vou terminar a checagem e ver se tem uma possível mão, tá? Isso, bem devagar, tá, Ron? Nós temos tempo. Ok, me dá agora por uma outra câmera, me dá pela baixa. Tá bom, pra mim não. De repente, perfeito, não, os braços estão para baixo, pela minha tá também mostra. Isso. Dá uma adiantada. Wagner, tudo... online tá muito bom. Olha lá, ó, para, tá? Que a bola não entra, tá na mão do goleiro e a bola não entra, tá bom? Vai lá. Agora vamos para a próxima, tá? Porque tem muito jogador que desconhece esse procedimento do árbitro assistente. Volta, para um pouco, Juliano. Toda vez que o árbitro assistente identifica que a bola entrou na sua totalidade de um gol, ele levanta a bandeirinha não para paralisar o jogo, para chamar atenção para ele, e aí ele corre para o meio campo. Tá? Então o fato dele levantar a bandeirinha aqui não é que ele está demonstrando que exista alguma irregularidade. Não, ele está levantando a bandeirinha para sinalizar o gol. Né? E muitos jogadores e muita gente desconhece desse procedimento oficial da FIFA para os árbitros assistentes, né? Como a gente vê aqui. Ó. Olha lá, a bandeira levanta e corre para o meio. Esse é um procedimento. Né? E vamos ver aqui novamente, ó, nessa câmera goal line, que a gente chama, né? Da linha de gol, que está em todos os jogos da Série A. Olha lá, ó, diferente da anterior, essa ela entrou até muito, né? E aqui tem a minicam de dentro do gol, ó. Ela entra e o goleiro tira ela de dentro do gol, tá? Não, mas aí tá muito nítida. Tá muito nítida. Mas é importante a gente falar dessas coisas, porque uma coisa é nós aqui estarmos avaliando com slow motion, vários ângulos, parando. Outra coisa é o árbitro assistente, estando no campo de jogo, tomar essa decisão imediatamente, tá? CNM, muito obrigada por mais um papo esclarecedor e até a próxima. Até a rodada 9, né? Temos nesse meio de semana a Copa do Brasil também, muitas emoções e a gente espera manter esse nível de arbitragem. Tchau, tchau.